Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a caracterização dos personagens e a sua relação com o protagonista em uma narrativa literária de ficção. A escrita de uma narrativa literária em prosa tem como intuito narrar uma história. E para isso precisamos dedicar algum tempo à estruturação da trama e à caracterização dos personagens ou seres que vão compor o texto. De início, é preciso saber que para ser considerado um texto narrativo literário, ele precisa conter em sua estrutura alguns elementos que são considerados essenciais, que são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Encabeçando esses 5 elementos essenciais, os personagens são as pessoas que estão presentes na história ou representações fictícias de seres humanos que podem ser descritas do ponto de vista físico, psicológico, social, moral e assim por diante. Ou seja, o personagem ou a personagem é a representação dos seres que movimentam a narrativa por meio de suas ações. Conforme entende o escritor Antônio Cândido, os personagens vivem o enredo e as ideias e os tornam vivos. Eles funcionam como os agentes da narrativa, isso porque depende deles o sentido das ações que compõem a trama ou o enredo. Para caracterizar melhor os personagens, faz-se necessário saber como eles se relacionam com outros componentes da história, em especial com o autor e com o narrador. Autor é aquele que produz ou compõe a obra literária. É a pessoa ativamente atuante no todo da obra, incluindo a caracterização dos personagens. Já o narrador é o que conta, que narra a história, podendo se apresentar de 2 tipos: o onisciente, quando narra em terceira pessoa, e o narrador personagem, quando narra em primeira pessoa e participa da história. É o narrador que guia o leitor para a compreensão do texto e das ideias, das qualidades e características dos personagens. Por fim, os personagens são os responsáveis pela ficcionalidade da obra, porque são eles que, com mais nitidez, constituem a ficção. Em resumo, na mesma obra criada por um autor, podemos encontrar diversos narradores e diversos personagens, que são suas criações ficcionais. Passamos então a falar sobre a classificação dos tipos de personagens. O ponto de partida para o estudo da narrativa é a identificação do conflito dramático e dos elementos que circulam à sua volta através de uma análise descritiva. Para isso, precisamos distinguir os seguintes conceitos: enredo, trama ou intriga. Como já vimos antes, inclusive em outros vídeos, é o modo como a história é narrada, é estruturada. Conflito é desenvolvido a partir da ação dos personagens, diz respeito ao conflito de interesse. Conflito é quando qualquer componente da história, seja os personagens, fatos, ambiente, ideias, emoções, se opõem a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. Dito isso, após sabermos a diferença entre trama e conflito, podemos passar para a classificação dos personagens utilizando 2 critérios. O primeiro é o que se dá de acordo com seu grau de importância para o desenvolvimento do conflito, onde os personagens podem ser principais ou secundários. O segundo critério é o que se dá de acordo com o grau de densidade psicológica, onde os personagens se apresentam como sendo plano, plano com tendência a redondo e redondo. Na sua forma mais pura, os personagens planos são construídos em torno de uma única ideia ou qualidade. Quando há mais de um fator neles, temos o começo de uma curva em direção à esfera e o personagem se torna plano com tendência a redondo.
De acordo com a citação de Antônio Cândido, a prova de que um personagem é esférico ou redondo é a sua capacidade de nos surpreender de maneira convincente. Se nunca surpreende, é plano. Se não convence, é plano com pretensão a redondo. Em resumo, os personagens redondos são mais complexos que os planos, ou seja, apresentam uma variedade maior de ideias, qualidades e características que, por sua vez, podem ser classificadas em físicas, psicológicas, sociais, morais e assim por diante. Na maioria das vezes, é preferível trabalhar com personagens psicologicamente mais redondos. Outra dúvida bem comum aos escritores iniciantes é como definir quantos e quais são os personagens da sua história. Além de ter que pensar no personagem principal e no seu antagonista, se for o caso, os escritores iniciantes também precisam planejar com antecedência quantos e quais são os demais personagens da sua história, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Uma boa dica para sabermos quantos e quais são os personagens da história é apelarmos para os estudos do escritor russo Vladimir Prop, em sua Morfologia do Conto Maravilhoso. Prop desmembrou o que ele chamou de corpus do conto de fadas em funções a serem realizadas. Segundo ele, essas funções podem ser agrupadas em esferas de ação e também podem ser agrupadas por personagens. Como a análise feita por Vladimir Prop é muito complexa, o professor Wellington Santos fez a mesma análise de forma mais didática e utilizando alguns exemplos de contos para resumir a morfologia em dois tipos de quadros. Um para os personagens, outro para as ações, que ele chamou de quadros de análise estrutural de contos. Reproduzimos a seguir apenas o primeiro quadro, onde observamos quais são os personagens básicos de uma narrativa. Assim, chegamos aos 6 personagens básicos de uma narrativa e suas esferas de atuação, conforme podemos observar no quadro que você visualiza na tela. Como primeiro, temos o herói ou heroína, que parte em viagem para realizar uma busca e é colocado à prova. Em seguida, temos o antagonista, que é aquele que faz o mal ou causa danos. O terceiro seria o doador ou doadora, que submete o herói a provas e dá o objeto mágico. O auxiliar, que pode ser um ser vivo ou um objeto. Ele ajuda o herói no seu percurso ou tarefa, transporta o herói para onde ele necessita ir. O penúltimo pode ser a princesa, o príncipe ou mesmo o pai, que impõe ao herói tarefas difíceis. Por último, temos o falso herói ou falsa heroína, que quer receber o prêmio no lugar do herói. É bem possível que nem sempre sejam encontrados em todas as narrativas todos os tipos de personagens. No entanto, esse quadro resumo serve para ajudar os escritores iniciantes a darem o pontapé inicial no planejamento de seus personagens. Agora que já sabemos quantos e quais são os nossos personagens, podemos utilizar o grau de importância e o grau de densidade psicológica para elaborar o seguinte quadro resumo de caracterização dos personagens. Veja que juntamos tudo e elaboramos um quadro resumo onde encontramos no cabeçalho os personagens caracterizados com base no grau de importância para o desenvolvimento do conflito, divididos em principais e secundários, e também os 6 personagens básicos, com as adaptações que julgamos necessárias para a nossa narrativa. Observe que mantivemos entre os principais o protagonista e o antagonista. Quanto aos secundários, preferimos chamar o doador de mentor ou mentora, nome que consideramos mais adequado às suas funções.
Também mantivemos o auxiliar e os parentes, além de uma opção chamada de outros, para lançar o príncipe, a princesa, o falso herói ou qualquer outro que não se encaixe nos anteriores. Na coluna esquerda, podemos preencher com as ideias, qualidades, personalidades e características dos personagens, sejam eles planos com tendência a redondos ou redondos. Para isso, basta caprichar nas características físicas, sociais, psicológicas, morais e assim por diante. Feito isso, temos um panorama completo sobre os nossos personagens e já podemos começar. Mãos à obra! Cabe reforçar que para criar bons e envolventes personagens, você precisa definir nomes e descrever ideias, qualidades, características e personalidades dominantes e secundárias. Procure conhecer seus personagens. Pense neles durante o dia e a noite. Imagine como eles agiriam ou reagiriam em diversas situações com as quais poderiam se defrontar no dia a dia. Conforme perceba a necessidade de novos personagens ou sua melhor caracterização, você deve atualizar o quadro resumo sugerido. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!